Olá, amada igreja. Estamos aqui juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus. Como combinado ontem, nós vamos dar sequência na explicação e na aplicação do texto que nós lemos ontem. Então, aproveite este momento para dar uma pausa nesse vídeo e corre lá e assista a devocional de ontem para que você possa compreender melhor o texto que nós estamos tratando. O texto base se encontra lá em Mateus, capítulo 22, versos de 37 a 39, que diz assim: E disse-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bom, ontem nós falamos um pouquinho sobre amar o nosso Deus. E hoje nós vamos ver como nós devemos amar o nosso Deus. O texto é bem claro. Ele diz que nós devemos amar o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Mas o que significa estes elementos? Por que Jesus Cristo ele citou justamente estes elementos? Aqui nós temos dois tipos de interpretações com relação ao significado de maneira específica desses elementos. Alguns vão dizer que esses elementos eles querem dizer a mesma coisa, que nós devemos amar ao nosso Deus com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós temos, possuímos, que nós devemos amar a Deus com todas as nossas forças. Alguns vão fazer uma pequena diferenciação desses elementos. Alguns vão dizer que coração, alma e entendimento significam a nossa vontade, os nossos afetos e os nossos pensamentos. Ou outros vão dizer que essas são as nossas faculdades vitais, afetivas e intelectuais. Entretanto, por mais que se faça diferenciação ou não, o sentido do texto quer dizer a mesma coisa. Nós devemos amar o nosso Deus, de fato, com todas as nossas forças, com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós possuímos. Nós devemos amar ao nosso Deus, ou seja, nós devemos nos devotar ao nosso Deus, nos sacrificar ao nosso Deus com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós possuímos. O Salmo de número 103, verso de número 1, ele diz que o nosso amor a Deus, ele deve ser tão forte, tão intenso, assim como a maneira como nós o adoramos. Nós devemos adorar ao nosso Deus com uma intensidade muito grande, entendendo que tudo aquilo que nós possuímos deve ser inclinado ou deve ser devotado a esta adoração. Por isso, o que Jesus Cristo nos diz, de uma maneira bem clara, é que nós precisamos, de fato, reunir tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós possuímos, todas as nossas capacidades, todos os nossos dons, para poder louvar ao nosso Deus, para poder viver em amor para o nosso Deus. Tudo aquilo que nós possuímos, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, nós devemos sacrificar em amor ao nosso Deus, em prol do nosso Deus. Por isso, amados, o texto ele é bem claro e ele é bem simples neste aspecto. Mas eu queria fazer um pequeno parênteses e falar um pouquinho sobre um dos elementos que Cristo Jesus ele traz nesse texto. Ele fala que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. E coração tem um espaço específico nas Escrituras, pois todas as vezes que a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, ela
fala sobre o coração, ela não está dizendo sobre o órgão do ser humano, mas sim da sede da nossa alma. Ou seja, tudo aquilo que comporta as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos pensamentos e a nossa fé. Provérbios vai dizer que o coração do ser humano, ele é a expressão mais compacta de todo o ser humano. Ou seja, você quer conhecer um ser humano, basta você conhecer o seu coração. A palavra de Deus diz que o olhar no coração do homem é a mesma coisa que olhar o seu reflexo na água. Toda vez que você conhece o coração do homem, logo você conhece o ser humano por completo. Mas como assim o coração ele é a sede de todas estas coisas? Bom, um provérbio também vai nos dizer que de tudo aquilo que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede fontes de vida. A palavra de Deus ainda nos diz que, assim como uma cidade com os seus muros derribados, assim também é o homem que não tem controle, que não tem domínio próprio sobre o seu coração, sobre a sua vida. Isso quer dizer que nós precisamos de fato tomar um certo cuidado com o nosso coração. E precisamos levar em conta que, de fato, é nele que reside a fonte de todas as nossas emoções. Tudo aquilo que nós sentimos, todos esses sentimentos emocionais que nós o temos porque eles estão alojados no nosso coração. Eles vêm do nosso coração. Ou seja, se você está com um sentimento ou com uma emoção inapropriada ou uma emoção equivocada, se você está com raiva, com inveja, com sentimentos de amargura, entenda que tudo isso vem do seu coração e precisa ser tratado na fonte. Quando nós falamos também que tudo aquilo que nós desejamos, nós também desejamos porque a sede está no nosso coração. Precisamos entender que todos os nossos desejos, sejam eles espirituais ou sejam eles carnais, estão resididos, a sua fonte é o nosso coração e precisam ser tratados também na raiz do problema, ou seja, no nosso coração. Quando falamos que tudo aquilo que nós pensamos também provém do nosso coração, pois lá é a sede do nosso pensamento, precisamos entender que quando nós tomamos alguma decisão ou quando nós pensamos de maneira equivocada a respeito de alguém, nós o fazemos porque no nosso coração este pensamento foi gerado, esse pensamento foi nascido. Nós precisamos entender também que tudo aquilo que nós acreditamos, toda a nossa fé, tudo aquilo que nós demonstramos como manifestação da nossa fé, daquilo que cremos, daquilo que nós acreditamos, também nasce no nosso coração, pois lá reside a fonte da nossa fé. Ou seja, entendam que todas as coisas que acontecem conosco, elas nascem no nosso coração. No nosso coração reside então a sede das nossas emoções, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos e da nossa fé. Ou seja, se precisa ser alguma coisa tratada em nós, precisa ser tratada de maneira interna, no mais profundo, da maneira mais compacta do ser humano, no seu coração. Não existe cardiologista que consiga tratar estas coisas no seu coração. Não existem pessoas habilidosas para fazer isso. O único que consegue tratar o nosso coração é o nosso Deus. Por isso, amados, entenda que se você tem alguma dificuldade em alguma dessas áreas, entenda que aquilo que precisa ser tratado não são as suas emoções, não são os seus sentimentos, não são os seus pensamentos, não é a sua fé, é o seu coração que precisa ser tratado.
É o seu coração que precisa ser trabalhado. É o seu coração que precisa ser moldado por Deus e para Deus. Por isso, amados, quando vocês olharem para a vida de vocês nas suas reflexões, vejam aquilo que precisa ser mudado diante de Deus e peça para que o próprio Deus mude na sua vida aquilo que precisa ser mudado, seja os seus desejos, seja as suas emoções, os seus pensamentos ou a sua fé. Todas essas coisas precisam ser mudadas no mais íntimo, no seu coração. Por isso, amados, de fato, se preocupem com o seu coração. E o texto, relembrando, nos diz que nós devemos ofertar o nosso coração a Deus. Nós precisamos amar o nosso Deus de maneira pontual, de maneira completa, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Precisamos nos entregar como um todo ao nosso Deus. E para o fazê-lo, nós precisamos mudar primeiro o nosso coração. O nosso coração precisa ser o local de trabalho do nosso Deus. Por isso, amados, oferte o seu coração a Deus durante este dia, durante este momento, para que Deus ele possa mudar a sua vida. E você vai ver que na medida em que Deus ele mudar o seu coração, você vai conseguir mudar e melhorar os seus desejos, os seus sentimentos, os seus pensamentos e a sua fé. Um grande abraço, meu querido, e até amanhã.